Hoje vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus e são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Foram impressos na criação da humanidade e por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os atributos comunicáveis indicam a natureza pessoal de Deus que se evidencia na sua atitude relacional para com aqueles que estão fora do ser divino. Aspectos comunicáveis. Amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João 4,8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto do que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. O apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos, Romanos 5,5. Certamente a maior manifestação do amor de Deus foi enviar Jesus, seu Filho, para morrer por pecadores. Esse ato imerecido é designado como graça, Efésios 2, versículos 4 a 8. E aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. A própria obra de Cristo no Calvário deixa isso muito bem claro. Pois se, por um lado, vemos seu infinito amor ao enviar seu próprio Filho, por outro, vemos que esse ato serviu para satisfazer a sua justiça e santidade. Se ele fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele poderia ter perdoado os pecadores sem precisar sacrificar seu próprio Filho. Então a gente precisa entender isso. Logo, não existe qualquer base bíblica ou fundamentação lógica para dizer que os demais atributos de Deus estão sujeitos e subordinados ao seu atributo do amor, resultando, como já foi dito, na heresia do universalismo ou, em alguns casos, no próprio aniquilacionismo. Bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Segundo Crônicas 30:18 e outros versículos da palavra de Deus. Misericórdia. Bom, a misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Efésios 2, versículos 4 e 5. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Através do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos através do fruto gerado pelo Espírito Santo. Isso é uma dádiva, uma bênção de Deus. Sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que dele são a sabedoria e a força, Daniel 2:20, e outros versículos da palavra de Deus você encontra mais sobre a sabedoria. Bom, além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Isaías 55:8, Jó 28:12. Justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham um atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado.
e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno, como você pode ler em Isaías 40, 25. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. Veracidade significa que Deus e tudo o que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Hebreus 10, 23. De modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. João 17, 3. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno e, por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer, ou seja, ele é completamente livre para executar sua vontade. Mateus 11, 26, Isaías 40, versículos 13 e 14. De acordo com a sua perfeição, a perfeição da sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam seu próprio ser. Paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: "O Senhor é paz." Juízes 6, 24. Muito obrigado por nos acompanhar, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe muito a sua vida e a gente pode também, num dos próximos vídeos, falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis que nós aprendemos hoje são aqueles que ele comunica com os seres criados, ou seja, que ele comunica a cada um de nós. Muito obrigado pela companhia. Fique na paz do Senhor. Amém?